Olá, meu nome é Luiz Eufrásio, eu sou técnico de segurança do trabalho, sou engenheiro contra incêndio e pânico e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é brigada de incêndio. Então esse curso é voltado para você que vai fazer um curso de formação ou reciclagem de brigada de incêndio, né? Algumas empresas também dão o nome de brigada de emergência, tá? Então isso vai depender da política e procedimento de cada organização. Hoje nós vamos falar sobre alguns requisitos, né? Referente aos conceitos e aspectos legais, sobre as normas regulamentadoras e a instrução técnica do Corpo de Bombeiro, que trata sobre brigada de incêndio. Então, as NEs, elas não falam sobre brigada de incêndio, tá? O que as NEs falam, né? Propriamente dito a NR 23, que fala sobre proteção contra incêndio e pânico. Ela fala que toda organização deve ter como padrão, né, em conformidade a legislação estadual, tá? Porque isso é um requisito de segurança pública, fica refém do Estado, tá? Então, o Estado que tem que cuidar dessa questão de brigada de incêndio. Como, professor? Como que eles atuam nisso? Como que eles trabalham? Através do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar de cada estado. Então, eu estou aqui no estado de São Paulo, nós vamos seguir os decretos estaduais e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, tá? Então, o que essas instruções técnicas, o que a norma regulamentadora fala, professor? O que ela quer dizer para mim nesse conteúdo, né? Ela fala sobre proteção contra incêndio, saídas suficientes, equipamentos para o combate ao fogo, pessoas adestradas, né? Ou seja, pessoas treinadas no uso correto dos equipamentos. E, em cima disso, a instrução técnica vai entrar em particularidades um pouquinho mais expressivas, né? O que a gente pode e o que a gente deve fazer. Então, alguns parâmetros da NBR também nós vamos seguir, né? Toda vez que é citada uma NBR, né, dentro das normas regulamentadoras, ela passa a ter peso de lei, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. E para quem trabalha em empresa que tem sistema de gestão integrado, sistema de gestão da qualidade, é também importante entender que você tem que seguir o plano de emergência que está lá no seu plano de atendimento à emergência, junto ao PGR também, que é as questões de emergência, tá, pessoal? Quem que vai atuar sempre na emergência numa organização vai ser a brigada, eles vão ser os primeiros a ser chamados, juntamente com a CIPA, o SESMIT, né, quando a empresa houver. Então, a norma da NR23 ela fala o seguinte: toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndio e pânico em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar com as normas técnicas oficiais. Então, isso está dizendo que as obrigações da empresa junto aos órgãos estaduais têm peso federal, porque está sendo citada em uma norma federal, ok? Então, isso é muito importante, porque se você tem um sistema de gestão aplicado na sua empresa, isso é uma não conformidade por requisito legal. E se você não tem esse sistema de gestão integrado na sua empresa, também pode ser autuado ou multado, ou pode ter um comunix lá na hora de tirar o AVCB. Então, para quem não sabe, o AVCB é um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Também tem o CLCB, que é um documento que garante que aquele ambiente tenha segurança suficiente para ser frequentado por pessoas fixas e flutuantes, ok? Então, se atente nisso e seguir esses protocolos, né, que a norma vai citar. Por exemplo, eu vou falar de primeiros socorros. Aonde a gente deve buscar as atribuições de primeiros socorros? Né? Como que eu devo treinar? Então, nós devemos pegar algumas outras orientações e outras normas, ok? Qual que é o objetivo, professor, da brigada de incêndio? A brigada de incêndio, ela é feita por profissionais voluntários, tá? Então, você não vai receber uma gratificação, uma bonificação, né? Melhor dizendo, salarial, em cima disso. A atuação da brigada de incêndio é de forma voluntária, a não ser que exista algum sindicato que coloque isso em algum acordo sindical, que eu desconheço até o momento, mas a empresa pode trabalhar com alguma coisa motivacional para a sua equipe, porque afinal de contas, está todos ali para zelar por fatores importantes, que é a vida, o meio ambiente e o patrimônio. Essa é a função da brigada de incêndio para garantir uma ação eficaz, ok? Então, o objetivo do curso é capacitar ou reciclar os participantes para atuar na prevenção do combate a incêndio, no abandono da edificação e nas noções básicas de primeiro socorro. Professor, mas o que mais salva vidas? Combater o incêndio? Tirar uma vítima de uma área de risco?
Não, pessoal, o que mais salva pessoas é uma evacuação diária, um abandono diário. Então, criar um procedimento, né, dizendo sobre como proceder em caso de emergência é uma das ações fundamentais para a brigada de incêndio, ok? Então, dando continuidade aqui, esse grupo formado por pessoas voluntárias, ele deve seguir algumas estruturas, tá? Qual que é essa estrutura? O organograma da brigada. Então, algumas empresas vão ter organogramas mais simples, outras vão ter uns mais complexos. É preciso entender lá na IT o dimensionamento, o grau de risco da sua empresa, o ramo de atividade. Então, se é uma indústria, se é um armazém, se é um comércio. Então, não adianta, por exemplo, você ser um brigadista também e for estudar ou se capacitar numa brigada de incêndio florestal. Então, cada estado vai se dar essa diretriz para você entender a sua atuação. Então, entender como que eu vou atuar nesse cenário emergencial, né? Qual que é o meu papel como brigadista. Já o líder, ele é responsável da coordenação e execução das ações de emergência de um determinado conjunto de setores ou pavimento ou compartimento. Então, pavimento, né? Você pode estar num prédio vertical ou você pode estar numa área fabril horizontal e ser dividido por áreas. Nessas áreas, além do líder, você vai ter ali, por setor, é importante você ter um chefe, né? Quem que é o chefe do setor tal? Então, essa estrutura vai depender de como é a sua organização. Então, um plano de atendimento de emergência, ele tem que ser bem elaborado, especificando qual que é a atuação de cada membro da brigada, quem que são os chefes de equipe, quem que são os líderes, quem é o coordenador, né? O coordenador é responsável pelas ações de emergência dentro das edificações, entendendo os riscos da planta, independente do número de turno. Então, ele vai ser aquela pessoa que ela vai dar condições para a brigada atuar juntamente com o corpo de bombeiros, se necessário, ok? Então, a brigada de incêndio, ela vai atuar sempre no princípio de incêndio. Você nunca vai entrar numa área de risco sem você ter as devidas proteções necessárias. Então, a gente sempre divide dentro de um protocolo a zona fria, a zona morna, a zona quente, entender onde você vai atuar. A brigada de incêndio tem EPIs e é treinada naquele cenário de risco, daquele sinistro, senão você pode ser uma vítima. Então, o brigadista ele não pode ter heroísmo, tá, pessoal? O brigadista ele tem que seguir aqueles padrões que já foram mapeados por profissionais competentes. Então, ser treinado como profissional legalmente habilitado é um dos tópicos mais importantes para fazer com que você tenha sucesso na sua organização. Não adianta, por exemplo, você na sua estrutura pedir um treinamento de produtos perigosos, sendo que dentro da sua estrutura você não tem produto perigoso. Ou tem, mas é um volume desconsiderável. Então, assim, essas análises, nem sempre a norma vai dar assim, ao pé da letra, né? Preciso você entender e aplicar. Produtos perigosos, risco com eletricidade, trabalho à altura, espaço confinado, pode entrar com possíveis cenários. E aí algumas empresas adotam brigada de emergência porque vai capacitando seus brigadistas com cenários de risco de cada atividade. É óbvio que o plano de gerenciamento de risco, né, o PGR, ele fala que todo o cenário tem que ter lá um plano de emergência. E geralmente quando tem uma emergência na organização, a gente lembra sempre da brigada de incêndio, também da CIP e do SESMIT, mas a brigada de incêndio ela vai atuar de uma forma mais eficiente. Lembrando que a brigada de incêndio, a partir do momento que é decretado emergência, apertar o alarme lá, cai a estrutura organizacional da empresa, então o CEO deixa de ser CEO, então quem vai estar no comando dessa situação é o coordenador da brigada. Então é importante entender isso também, porque às vezes o brigadista está atuando na evacuação diária e aí o pessoal não quer evacuar porque acha que a atividade é importante. Nada é tão importante quanto a vida, né, pessoal? Qual que é o seu bem mais precioso? Então, conscientizar as pessoas. O brigadista ele precisa entender qual que é a atuação dele. Nas ações de prevenção, é onde o brigadista ele trabalha mais. Por quê? Só vai acontecer a emergência onde a prevenção falha. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vai ter uma atividade de trabalho a quente, um serviço de solda ou serralheria. É importante, junto da liberação do serviço, citar quem são os brigadistas da área, onde estão os extintores,
de preferência, comunicar todos os brigadistas, não só durante a atividade, né? Antes da atividade é muito importante, no durante o acompanhamento e assim que acaba o serviço. Que a maioria dos acidentes acontece às vezes por um pinguinho, uma fagulha que caiu ali algum produto ou algum material de classe A, por exemplo, ele pode vir a reagir posteriormente ao serviço. Então, o papel da brigada é monitorar isso, porque se não monitorar, a prevenção vai acontecer as ações emergenciais. Aí vai entrar a questão do combate, do primeiro socorros e outras mais, tá? Lembrando que o adestramento da brigada, né, o treinamento, ele não fica restrito somente aos brigadistas. Também tem a brigada que tem uma equipe de apoio, que são o pessoal da manutenção. O pessoal da manutenção, seja ele um mecânico, um eletricista, ele sabe onde fecha o gás, o combustível, a eletricidade, ele sabe como funciona a bomba de incêndio. Então, esses profissionais, o ideal, né, a própria instrução técnica aqui do estado de São Paulo, que é o estado que a gente está localizado, ele fala que esse grupo de apoio é muito importante. Ou seja, automaticamente entende-se que ele já faz parte da brigada de forma direta ou indireta. Essa ação é importante dessa equipe junto com a brigada, porque eles sabem a quantidade que tem do reservatório, o tempo de combate, vazão, pressão, por que a bomba não acionou ou deixou de acionar, onde que aciona. Então, essa interação não pode ser só uma ação emergencial, ela tem que ter todo um contexto, um calendário de treinamento para ser explicado para todos os membros. Então, desde o diretor, o CEO, até o ajudante geral, eles precisam falar a mesma língua no cenário emergencial. Então, essas ações de prevenção da brigada de incêndio, ela é muito importante, tá? Então, quando a gente fala de um cenário emergencial, é quando tudo fugiu do controle. Outro fator muito importante é o brigadista entender qual a diferença da urgência e da emergência. Quando que eu tenho que chamar o SAMU? Quando que eu tenho que chamar o corpo de bombeiro? E quem pode chamar esses órgãos? Então, tem que definir quem pode, quem é o canal de comunicação externo, quem é o canal de comunicação interno, quais são os meios de comunicação que vocês vão ter, né? E em cima disso vocês criarem aí uma metodologia de ação. Essas ações, pessoal, de urgência e emergência, quando que eu vou chamar o SAMU? Quando for problema ligado à saúde, não envolve nenhum tipo de risco no ambiente de trabalho, você pode simplesmente chamar o SAMU, que aí vai vir um técnico de enfermagem ou um médico e fazer o atendimento urgencial, né? Então essa daí tem a triagem e de acordo com o risco da ação, ele vai tomar a devida atuação ali. Agora, quando envolve uma vítima em altura, espaço confinado, eletricidade, o mais ideal é você chamar a equipe de emergência, né, de resgate, que é o corpo de bombeiro. Ok, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. É muito importante a interação da brigada de incêndio junto com as áreas, entender quem que é a população fixa, quantos são a população fixas e flutuantes, onde estão localizados os meus equipamentos, como utilizá-los e entender e aplicar as regras de plano de abandono de área e entender também onde são os pontos de encontro da brigada de incêndio. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje sobre brigada de incêndio. Não esqueçam de acompanhar as demais aulas de meio de propagação, classe de incêndio, agentes extintores e assim por diante. Até a próxima aula, pessoal!